Se você não está passando por uma situação dessa, eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que já se queixou a respeito disso. Por que eu vou falar dessas situações do dia a dia? Porque eu, como médico, eu tenho tido muita procura e queixas relacionadas a essas situações em específico, e que com o passar dos anos eu precisei desenvolver algo justamente para tratar essas situações na qual incomodava e incomoda ainda muita gente. Em especial a situação da face, que muitas pacientes evitavam o tratamento por sentir que as cirurgias elas traziam resultados muito marcantes e ficavam com aquele estigma, ou seja, ficava realmente com o ar de cirurgia plástica ou plastificada, como muitas de vocês mesmo falam para mim. E isso tirava o foco das pacientes na cirurgia. Em especial, pacientes numa idade, querendo entrar numa idade um pouco mais avançada, ou seja, acima dos 45, 50 anos. Essas pacientes geralmente já apresentam uma flacidez na qual eu falo que é uma flacidez em cima do muro, ou seja, uma flacidez onde você não operar, ela não apresenta um resultado tão agradável ou uma face tão jovial, e fazer uma cirurgia geralmente era um tiro de canhão em cima de algo muito pequeno. Foi em cima dessas queixas e dessas dores do dia a dia que nós aqui desenvolvemos o protocolo JS para face. Porque eu já vinha fazendo tratamentos corporais com protocolos e tecnologias, e foi nesse momento que eu entendi que a face ela é também algo prioritário no dia a dia na vida da mulher. Qual foi o desenvolvimento? Eu associei 3 equipamentos para poder fazer um procedimento minimamente invasivo, ou seja, não é através de cirurgia e cortes extensos, apenas de um pequeno furinho que normalmente é localizado atrás da orelha. Pequeno mesmo, em torno ali de 3, 4 milímetros. Através desse orifício, nós vamos tratar região média da face e pescoço, além da região palpebral. Nós conseguimos geralmente um resultado com uma retração de pele em torno de 70, 80% de melhora, com uma estabilidade de alguns meses, alguns que eu digo acima de 18, 24 meses, ou seja, mais de 2 anos. E isso traz um benefício maravilhoso justamente para quem está nessa faixa etária. A grande maioria das mulheres nessa faixa etária, elas já começam a se incomodar com uma pequena flacidez aqui, próxima da mandíbula, e uma questão também do pescoço. A outra região que é muito comum são a área dos olhos. O mais legal de tudo isso é que ela é feita com uma leve sedação, sem nenhum tipo de intubação ou internação hospitalar. É realizada no dia e tendo alta, inclusive, no mesmo período, ou seja, opera de manhã, no período da tarde a paciente está em casa, e uma recuperação muito rápida. Com cerca de 7 a 10 dias, a paciente ela já se sente com muito pouco inchaço, leve vermelhidão, e em torno de 15 a 20 dias ela já é liberada para, inclusive, atividades físicas. E o que consiste esse protocolo JS facial? Ele consiste na aplicação de 3 aparelhos, ou seja, um primeiro aparelho na qual nós vamos fazer uma microincisão atrás da orelha, mais ou menos uns 3 a 4 milímetros. Esse aparelho ele vai fazer uma retração de pele na parte interna, tanto do pescoço quanto da região da mandíbula facial aqui. Um segundo aparelho na qual ele vai fazer um rejuvenescimento de toda a parte celular da face toda, trazendo uma célula nova e também disparando a produção de colágeno. E por fim, um último aparelho na qual ele vai fazer a retração de pele superficial, ou seja, ele vai puxar por dentro e por fora. Esse tipo de retração, ele faz, é óbvio que vai depender da faixa etária e do grau de flacidez da paciente, mas na faixa de 70%, às vezes até 80% do reposicionamento da face sem nenhum corte. Então, pensando em qualidade de resultado, fantástico. Até pela forma como é feito, que depois eu vou explicar para vocês. Mas a utilização dos aparelhos é com essa finalidade, inclusive abordando até as regiões palpebrais, na qual com esse grau de retração nós conseguimos suavizar e muito sem a necessidade de uma blefaroplastia. E uma outra queixa frequente, na qual nós também tínhamos muitas limitações para tratar, e uma outra região na qual os tratamentos eles eram muito limitados e incomoda demais as pacientes que possuem,
são as rugas no colo do tórax. As mulheres que vão tendo um envelhecimento e sentem essas marcas nessa região, elas têm um desconforto enorme. Então, através também dessas tecnologias, eu consegui associar para também bolar um protocolo de tratamento para essa região. Nessa área, não são 3, mas sim 2 aparelhos aplicados, que também vão trazer o rejuvenescimento da pele e a tração, ou seja, a retração da pele, a fim de esticar a área do colo. E você pode estar se perguntando aí, e como esses protocolos são feitos? Como eles são aplicados? Entenda, eles são tão interessantes até porque eles são feitos de uma forma mais simples possível. É realizado aqui na clínica, através de uma sedação, sem internação hospitalar e a paciente recebendo alta inclusive no mesmo dia. E o pós disso tudo, ele é feito também de uma forma rápida, ou seja, entre 7 a 10 dias, a paciente já tem a liberação de cerca de 90% de realização de atividades para o seu dia a dia normal. E pode ser feito tanto o protocolo facial, ou o protocolo também da região do colo, ou ambos ao mesmo tempo. O protocolo facial ele foi desenvolvido justamente para aquela mulher numa faixa etária onde ela sente que fazer uma cirurgia é algo, de certa forma, até exagerado, um tiro muito grande para aquela situação. Só que não fazer nada também tem aquele incômodo que ela no dia a dia vê no espelho e sente que poderia melhorar. Justamente as regiões aqui próxima da mandíbula, aquela pequena queda, a queda também no pescoço e muitas vezes associado à região palpebral. Essas são as mulheres que são as mais indicadas para o protocolo. Qual é a faixa etária que geralmente acomete justamente isso tudo que eu venho dizendo? Entre 45 a 55 anos. Claro que existem mulheres mais jovens que também se incomodam com esse tipo de sintoma e de sinal que aparece do envelhecimento. E também existem mulheres mais velhas que, por uma qualidade de pele mais firme, vão apresentar isso de forma mais tardia. Então, geralmente, é quando tem esse tipo de sinal onde é o momento de aplicar o protocolo. A recuperação, ela consiste, num primeiro momento, eu falo que no primeiro, segundo dia, um desconforto um pouquinho maior. Não é dor que eu estou dizendo, não. Seria uma ação em relação à recuperação. O que eu digo é o seguinte, os primeiros 24, 48 horas, eu falo geralmente a paciente apresenta alguns desconfortos, não dor, desconfortos. Por quê? Por conta do inchaço local. Realmente, com a aplicação de tecnologia, existe um inchaço na qual os primeiros 2, 3 dias fica mais visível. Então eu sempre falo que após a aplicação do protocolo, é interessante que a pessoa se ausente de trabalhos nesses primeiros dias. Depois de uma semana, a paciente ela já apresenta uma regressão na vermelhidão e nos inchaços de uma forma assim, muito importante. Então ela já consegue, estar tendo uma convivência social, mesmo para trabalho. E com cerca de 15 dias, no máximo 20, a paciente inclusive já está realizando atividades físicas, até intensas. Então é assim que funciona o protocolo. Esse é uma recuperação realmente muito rápida e extremamente interessante para quem tem uma vida muito ativa e não pode se ausentar muito. E para finalizar, eu falo que nem tudo é uma mágica. O que eu quero dizer com isso? Óbvio que se nós temos a opção em um tratamento cirúrgico, ele tem as suas indicações. Assim como esse tipo de tratamento também tem indicações e momentos a serem realizados. Obviamente também que se nós realizamos uma incisão, o nível de tração ele é muito maior e a questão também da durabilidade do resultado. Mas não tira a qualidade e o tempo de duração desse protocolo, que é muito interessante e de certa forma até longo. O que eu quero dizer com isso? Uma tração na faixa de 70% a 80%, que é o que nós conseguimos atingir com esse protocolo, ele é muito satisfeito e muito satisfatório quando a gente fala num rosto que tem pouca flacidez, porque nós conseguimos chegar num contorno facial muito jovem e extremamente natural. Por isso que eu acho extremamente interessante também. E assim como a durabilidade. Se a gente pensar que um protocolo como esse vai se manter na faixa de 2 anos, ou às vezes até um pouco mais, também é algo muito importante. Porque se nós pensarmos que você hoje, numa faixa etária, na faixa de 50, 55 anos, ter um resultado de 2, 3 anos, ele vai te manter jovial sem cortes por muito tempo. E se você quiser reabordar e reaplicar o protocolo anos depois, ele pode ser feito tranquilamente.
ou se for depois o momento onde vai ser realizado e indicado uma cirurgia, perfeito. Então são indicações para o seu momento. E por fim, a região dos olhos. Muita gente pode se perguntar, então eu não preciso fazer mais blefaroplastia? Negativo. Também tem as suas indicações, mas também tem os seus momentos. Os pacientes anteriormente procuravam para fazer blefaroplastia com uma idade muito jovial, com cerca de 40 anos, às vezes 42, 45 anos. E com essa tecnologia a gente consegue postergar isso muito mais para frente. Então é isso, questão de momento, questão de qualidade individual de pele, mas porém uma alternativa muito interessante para quem está nesse momento. Apesar de eu ter passado muitas informações aqui para você, sempre acaba tendo um pouquinho de dúvida. Então, se você se interessou por esse protocolo, me chama a minha equipe, que a gente vai estar sempre à disposição para poder ajudar e orientar vocês o máximo possível. E se você gostou desse vídeo, aproveita, curte aqui e me segue no canal.